nome é Lindomar Guerreiro Neguinho, morador Vilhena, Rondônia. E o que torna para mim a profissão de motorista uma paixão são as idas e vindas da... Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do Carreteiro. E vamos continuar essa nossa viagem no tempo e o nosso bate-papo histórico sobre o transporte rodoviário de cargas. Esse ano, como vocês sabem, é um ano muito importante, muito especial para nós aqui da Revista Carreteiro. A gente está comemorando 50 anos de circulação. São 5 décadas que a gente vem acompanhando o transporte rodoviário de carga, todas as suas mudanças, e levando informações para os motoristas de caminhão de todo o país e também para todos os profissionais que estão ligados ao transporte rodoviário de cargas. E como parte das comemorações, que esse ano a gente teve que fazer algumas adaptações por conta da pandemia, a gente está promovendo bate-papos para relembrar um pouquinho dos principais fatos que marcaram o transporte e também falar um pouquinho de futuro. Hoje, o nosso bate-papo é sobre os caminhões da Volvo que marcaram época. A história da Volvo no Brasil, ela começou lá em 1977, mas a sua fábrica em Curitiba ela foi inaugurada em 4 de dezembro de 1980, mesmo ano que saiu o primeiro caminhão da marca. E desde o início, a história da Volvo ela é marcada pela inovação, por tecnologia e também segurança, que sempre foi uma marca registrada da empresa. Tanto é verdade que foi pioneira ao criar o cinto de segurança de 3 pontos e também aplicar os airbags nos modelos com o objetivo de aumentar a segurança de todos os passageiros. E aí as tecnologias foram sendo aprimoradas até chegar nas que tornaram o caminhão FH um dos mais seguros. Bom, para essa live, a gente convidou o diretor executivo de caminhões da Volvo do Brasil, Alcides Cavalcante, que vai nos contar um pouquinho sobre toda essa trajetória da empresa, dos caminhões da marca, vai relembrar também alguns sucessos de alguns modelos, de outros que ainda estão rodando aqui pelo país, e também vamos falar um pouquinho do futuro. Boa noite, Alcides, seja muito bem-vindo. Boa noite, Dani. Boa noite, João Geraldo. Boa noite a todos que estão assistindo o Carreteiro. Bom, está com a gente também o editor da revista Carreteiro, João Geraldo, que vai também ajudar a gente a recordar um pouquinho desses modelos da marca que foram destaques na revista Carreteiro e foram matéria de capa, testes também que foram feitos com alguns. Boa noite, João. Boa noite, Daniela. Boa noite, Alcides. Seja bem-vindo aqui à nossa live. E vai ser um bate-papo bem gostoso falar da Volvo, que é uma marca bastante admirada e até desejada aí por muitos e muitos carreteiros aí pelo Brasil. Ah, legal. Bom, gente, então, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho no tempo e falasse da chegada da Volvo no Brasil. E como a gente já mencionou, a Volvo inaugurou a sua fábrica aqui no Brasil em 1980, lá em Curitiba, com a produção do caminhão pesado N10, com motor de 10 litros. Aí depois, em 1981, veio o N12, com motor de 12 litros. E, inclusive, nessa época, a revista Carreteiro já fazia o teste e fez o teste com o N10. Bom, um pouco mais para frente, em 85, foram lançados os caminhões com intercooler, e depois ela lançou no Brasil a linha de caminhões NL com capô sobre o motor. Então, eu queria, Alcides, que você falasse um pouquinho desse período, desse começo, desses modelos que ficaram aí na história. Bom, Dani, é muito legal a gente relembrar, né, aqueles tempos. Eu participei de uma parte dessa história na Volvo, comecei em 86, então eu peguei um pouquinho desse início. A fábrica começou em 80, como você mesmo disse, e naquele tempo a Volvo ela era pouco conhecida no Brasil. Tinha já uma reputação, um renome na Escandinávia, na Suécia, onde ela tem a matriz e nasceu, na Europa, mas o Brasil era pouco conhecida, né? Então foi um desafio naquele momento introduzir caminhões no mercado brasileiro, caminhões com uma marca pouco conhecida. O mercado brasileiro era um mercado muito tradicional, os transportadores torciam o nariz para novidades, né? Mas a Volvo foi ganhando muita reputação na época pela questão da robustez. Os caminhões realmente, o N1020, o Faixa Preta, o N12, XH, são caminhões muito robustos. E o João Geraldo vai lembrar, né, que naquela época as estradas eram muito ruins, né? Hoje elas estão, vamos dizer, estados de primeiro mundo perto do que eram na época. Então, os caminhões eram muito robustos, os caminhões realmente não quebravam. Isso foi fazendo a fama da Volvo, uma marca que caminhão não quebra. Então, foi muito bacana a gente acompanhar esse desenvolvimento ao longo do tempo e chegar onde é a marca hoje, né?
É verdade, Alcides, você explicou direitinho, porque a Volvo, quando ela ingressou aqui no mercado brasileiro, foi no momento que os caminhões pesados, a grande maioria ainda era com capô sobre o motor, né, os bicudos. Então ela já começou acertando por aí, né, e apostando na robustez, porque os caminhões da Volvo, eles ficaram famosos também, principalmente os N10, depois os 12, como uns caminhões muito robustos que encaravam essas estradas aí do Brasil, que na época eram muito piores do que hoje, né? E outro passo importante da Volvo foi, como a Dani disse no início, as inovações. Logo de cara, a Volvo trouxe para o Brasil o atendimento 24 horas, que era o voar, né, que não existia no Brasil. E também, logo em seguida, o Velox, acho que era Velox, que era a entrega de peças nas capitais. E depois veio aí o programa de segurança no trânsito. Então, essas inovações da Volvo contribuíram muito para colocar a marca em lugar de destaque no mercado brasileiro, que até hoje a gente vê o que aconteceu, né? É verdade, João. Você lembrou bem esse período aí, né? Como a Volvo também tinha poucas concessionárias num país continental, no início da marca aqui no país, o voar ele foi fundamental para a gente poder atender os nossos clientes aonde quer que estivessem. Então, unidades móveis para socorro na estrada, o Velox surgiu daí também, que é uma ideia de você atender rapidamente, até 24 horas, em uma peça onde o cliente estivesse. Até tinha as histórias de as peças sendo entregues lá com um avião, helicóptero, em algumas determinadas regiões do Brasil. E isso é fato, aconteceu. Mas a preocupação sempre foi de manter o caminhão do nosso cliente rodando, manter o motorista na estrada rodando. E com isso a Volvo ela foi conquistando fama de uma marca que se preocupa com o cliente e uma marca que está sempre inovando. Legal. Muito legal. Só lembrando também, quando a Volvo começou no Brasil, numa época aí que muitas empresas usavam a Brasinca para fazer cabines, né, Alcides? E as primeiras cabines, eu acho que você entrou um pouquinho depois, né? Você disse que entrou em 86, foi entre um pouquinho antes até do programa Volvo, né? Mas a Volvo, ela pegava, era um negócio legal, ela pegava essas cabines e fazia o ajuste e a pintura, né? Era tudo feito fora. E aí, para ter o padrão, né? E com isso, é mais um ponto da empresa que marcou a preocupação dela em ter produtos que realmente atendessem ao transportador brasileiro. Exatamente. Bom, gente, a gente agora vamos passar um pouquinho para falar eu acho que é legal a gente falar um pouquinho da chegada do Brasil do modelo FH12-380, que eu acho que marcou a entrada na Volvo no segmento de caminhões com cabine avançada. E aí, só falando um pouquinho dele, ele começou a ser importado da Suécia em 94. Ele foi uma grande novidade, né, do mercado brasileiro. E anos depois, a Volvo ela nacionalizou a linha FH, que passou a ser produzida aqui no país em 1998. Por que ela foi assim considerada essa grande novidade e teve esse marco tão importante assim para a Volvo? Olha, Dani, realmente o FH não foi um marco só para a Volvo, ele foi um marco para a indústria do transporte. Ele foi lançado mundialmente em 93 na Suécia e era o caminhão mais avançado tecnologicamente do mundo. E a gente tomou a decisão, naquela época eu estava aqui inclusive, de importar os primeiros caminhões. E no início ele tinha tanta tecnologia que o mercado não desconfiou, assim, né? Naquela época, em 94, o João também vai lembrar disso, 90% dos caminhões vendidos eram os caminhões bicudos. Então a FH trouxe algumas inovações. Era um caminhão cara chata, tinha uma cabine com um conceito de célula de sobrevivência, uma cabine com suspensão a ar, um motor com injeção eletrônica com unidade injetora, uma caixa de câmbio Volvo, enfim, uma série de inovações que o mercado brasileiro não sabia do que se tratava, né? Então, realmente, não sabia lidar, era muita novidade, né? Os primeiros FHs foram vendidos realmente para aqueles transportadores, eu diria, mais ousados, né, que gostam de experimentar, de tecnologia, e depois ele foi conquistando o mercado por todas as suas características, pela produtividade, principalmente pela segurança. E um dos pontos fortes da discussão do cabine cara chata contra o cabine bicudo
era que o motorista tinha uma certa resistência, né? Ah, mas esse caminhão aqui, o para-choque é o peito do motorista, né? Costumava-se falar muito isso, né? Falava. Mas, na verdade, o FH tinha tantos recursos de tecnologia que ele dificilmente ele tinha um acidente, e se tivesse, ele tinha uma cabine com célula de sobrevivência que preservava a integridade e a saúde do motorista ali. Então, ele veio ganhando, ao longo do tempo, confiança do transportador, veio ganhando confiança do próprio motorista e se tornou o objeto de desejo, né? O caminhão mais preferido e mais desejado nas estradas nos dias de hoje. Ah, legal. Eu me lembro quando a Volvo convidou os jornalistas aqui de São Paulo, que ia lançar uma grande novidade. A gente gosta disso, fomos lá. Foi no hotel aqui na Paulista, né? Era o Schmidt ainda, o Oswaldo. Uhum. E ele falou, nós vamos importar um caminhão, o FH. Todo mundo torceu lá e falou, como assim, né? E esse caminhão tinha sido o caminhão do ano na Europa, né? Exatamente, é isso aí. Isso foi no segundo semestre de 93. Mas vai dar certo? Vai. Quando o caminhão começou a rodar, os motoristas estranharam realmente, como você bem disse. Era muita tecnologia. E ele era mais macio do que os caminhões, né, que tinham no Brasil. O pessoal começou a chamar de fofão. E no começo, né, tinha motorista que dizia, fazer curva com esse caminhão aqui, a gente acha que ele vai tombar, né? Mas claro que não acontecia isso, a tecnologia funcionava. E logo depois, a Volvo ficou com os 2 caminhões, né? Porque ela tinha, acho que logo veio o EDC, né? O NLDC. Na época se tinha o FH importado e o NLDC. EDC. Ele também foi o primeiro caminhão com injeção controlada eletronicamente. Depois veio o NH. Depois veio o NH que substituiu, né? O EDC. Exatamente. Foi isso, né, Alcides? Substituiu. Mas só para concluir aqui, o FH, ele deu tão certo no Brasil que não demorou muito, né? Porque uma fábrica de cabine é um investimento tremendo, todo mundo sabe, que logo a Volvo já fez aí em Curitiba a fábrica de cabines, acho que em 98, 99, por aí. Exatamente, foi em 99, e aí nós fizemos a transição do NL para o EDC, que a cabine do FH e a cabine do NH era praticamente a mesma, a diferença é que um tinha capô e o outro não. E foi realmente um investimento bastante alto que a Volvo fez, apostando no crescimento de mercado que aconteceu. Sim. E principalmente apostando na tecnologia. Hoje, quem tem a oportunidade de visitar essa planta, a gente chama de a planta de cabines, ela é absolutamente fantástica. Ela tem quase mais de 50 robôs fazendo toda a parte de solda com altíssima tecnologia e um controle de qualidade absolutamente fantástico. O Alcides, conversa de bastidores, assim, dizia que, acho que em 98, acho que foi, que quando tinha que tirar o NL de linha, dentro da Volvo, assim, a opinião, não havia, assim, uma opinião única, vamos tirar, né? Tira ou não tira, tira ou não tira. Você já ouviu essa conversa aí? E, no fim, acabou saindo porque já começava a se anunciar que o mercado brasileiro ia partir para cabine avançada, né? E no fim acabou saindo mesmo. Isso foi antes do NH. A tendência, a gente via que tinha uma tendência, né? Por que se tem a diferença do cabine bicudo para um cabine cara chata? Por causa do espaço de plataforma de carga, né? Sim, Como a nossa legislação aqui no Brasil da balança e comprimento é igual à legislação europeia, lá eles usam cabine cara chata para você ter um semi-reboque maior. Se fosse igual à legislação dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos, independentemente do tamanho do cavalo, ele só vale o tamanho do semi-reboque. Ali que eles controlam o tamanho do semi-reboque. Por isso que tem aquelas cabines hoje, inclusive o Volvo VNL, que tem uma cabine, que é um apartamento atrás e um capô também, cabine bicuda. Legal. Bom, gente, acho que pode continuar essa nossa viagem. Vamos até agora em 2003, que eu acho que foi um outro momento importante para a Volvo, que foi quando vocês ingressaram no mercado de semipesados com o lançamento do VM. E aí eu queria, nesse bloco, assim, a gente falar um pouquinho como que foi esse momento para a marca e a aceitação desse modelo
já que já tinha outros concorrentes, né? O que ele tinha de diferente em relação aos modelos de outros fabricantes que já competiam nesse segmento há bastante tempo, né? E aí, nesse mesmo bloco, além de falar dessa novidade de vocês ingressarem no semi-pesado, a gente podia falar um pouquinho também da ampliação da família F com o lançamento da linha FM. Pode ser? Pode. Bom, o VM realmente foi introduzido em 2003 aqui no Brasil e na América Latina. Foi uma aposta que a Volvo fez no segmento de semi-pesado, que a Volvo não atuava com esse segmento até então. Entendeu que tinha a possibilidade de crescer, utilizando já, naquela época, já o nome da Volvo, né, o pesado já estava consolidado, já era uma marca forte. Entendemos que esse conceito e essa imagem podia também ser transferida para o VM. O VM ele tem como algumas vantagens e diferenciais lá no início e até hoje, é um caminhão muito mais leve do que a concorrência. E qual é o segredo disso? O segredo é que a concepção do chassi dele, do aço LNE 60, é igual ao do FH. O FH é o caminhão mais leve do mercado hoje, né? Em termos de... Isso garante para o transportador maior carga, né? Você faz menos viagens para transportar a mesma quantidade de carga. Quando o caminhão está vazio, você consome menos combustível. Enfim, uma série de benefícios. Além disso, conceitos de segurança. O VM já nasceu com a cabine com o conceito de célula de sobrevivência, que é o conceito do FH. Então, nós trouxemos alguns atributos do FH para o semipesado. Obviamente que o mercado de semipesados levou um tempo ainda para entender e absorver o VM como um produto igual a um FH pesado, um caminhão pesado da Volvo, porque é um mercado, é um segmento tradicional, tem várias marcas aí tradicionais que têm muitos anos, que começaram, né, as suas histórias, né, com o segmento semipesado. Então, realmente foi uma quebra de paradigma aqui dentro da Volvo, mas que foi, ao longo do tempo, se consolidando. E hoje o VM é o terceiro caminhão mais vendido no segmento semipesados. Tem uma gama muito extensa de opções, 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4. É um caminhão muito robusto e está hoje muito bem posicionado na preferência dos nossos clientes. Legal. E você quer falar alguma coisa do VM? Eu me lembro do VM, foi uma grata surpresa, porque ele chegou com uma cabine, era uma cabine bastante competitiva, comparando com os concorrentes. E tinha até leito. E ele tinha ajuste de coluna de direção, né, climatizador, algumas coisas que os outros ainda não tinham. E nós pegamos para fazer um teste na época para o pé na estrada, eu fiz um teste lá com um caminhão, um VM, eu acho que era um 230, porque ele tinha o VM 170 e o 230, né, Alcides? Isso, lá no início era assim. Ele era muito confortável. Eu acho que o maior destaque dessa cabine era o conforto, porque ela era silenciosa, macia. O único problema que ela tinha, que logo a Volvo corrigiu, é que o motor precisava de um pouquinho mais de força, né? Principalmente nos trechos de subida de serra, nós subimos a 116 com ele, mas o caminhão era fantástico, tinha tudo para dar certo, como aconteceu. E deu, né? Como você disse, hoje é o terceiro caminhão mais vendido no segmento dele. E merece estar lá, né, Alcides? Não, de fato, você mencionou algumas características aí que foram herdadas do FH, né? A questão do conforto, a questão de... a cabine era a cabine mais moderna do mercado até então, que tinha sido recém-lançada. Ela segue um conceito também de uma cabine que é da Renault Midland, que é a linha de semipesados da Renault, que é da marca Volvo, né? A Renault hoje pertence ao grupo Volvo, e também dos caminhões FE e FL que a Volvo tem lá na Europa. Então, trouxe todos esses conceitos de modernidade para um segmento semipesado que ainda estava com caminhões, eu diria, fora de... talvez não tão atualizados, né, para a época. Legal. Alcides, só mais uma coisa. A cabine hoje, ela está sendo toda feita no Brasil, porque as partes dela de chapa ainda eram importadas até algum tempo atrás. Hoje, como é que está aí? Não, ainda a gente recebe as chapas, né? Mas nós temos Vem da França? De cabine. Vem. De Lyon, né? França, isso. E tanto do FH quanto do FH não, o FH vem da Suécia.
mas a cabine vem as chapas da Europa e a gente faz toda a armação, né, a cabine que a gente chama, é toda a parte de solda, com robôs e tudo mais aqui. Legal. A gente pode falar agora também um pouquinho dessa ampliação da linha F, que vocês lançaram a linha FM, também foi um marco ali para vocês. Sim, o FM também foi um caminhão que a gente introduziu, um caminhão que hoje na Europa tem um conceito muito forte, porque ele é destinado para aplicações de trajetos intermunicipais, interurbanos, entre 300 e 500 quilômetros. Então, e nós também trouxemos, na época que a gente trouxe, era um motor de 11 litros, diferente do 12 litros, que, né, era o FH depois virou 13 litros, mas o FM tinha um motor de 11 litros, 370 cavalos. E foi muito bem aceito também, segmentos como cegonheiros, segmento de 4x2, carreta 3 eixos, é um caminhão muito procurado e muito bem aceito também. Ah, bacana. Acho que agora a gente pode falar de um tema que eu acho que é a marca registrada de vocês, que é a questão da segurança, e falar um pouquinho de 2010, que a empresa apresentou o FH com um pacote completo aí de dispositivos de segurança. Depois, se você quiser falar um pouquinho, acho legal. E o que esse modelo ele trazia, assim, de novidades em termos de tecnologia e que garantia maior segurança, né? O que tornou ele, esse caminhão, um dos mais seguros do país? E aí depois a gente pode falar um pouquinho também do FMX, que foi uma linha off-road lá da marca no Brasil. Mas acho que primeiro a gente pode falar um pouquinho do FH, por que ele se tornou um dos caminhões mais seguros assim do Brasil. Bom, como você falou, a Volvo tem no DNA dela a segurança. Desde a fundação da marca, em 1927, ela tem 3 valores fundamentais, ou seja, 3 valores que fazem parte do DNA. Um é a segurança, o outro é o meio ambiente e o terceiro é a qualidade. Isso desde 1927, aí na época com os automóveis, depois vem os caminhões e também nos ônibus, a Volvo vem com esse DNA nos seus produtos e também nos seus serviços. Nós lançamos em 2010, nós trouxemos as novidades da Europa em termos de segurança, que aqui no Brasil nem se pensava e se imaginava que se podia ter. Então, coisas como o ACC, que é o controle de distanciamento ativo, onde você pode, através do piloto automático, manter um distanciamento seguro com o caminhão da frente ou com o veículo da frente, né? A frenagem de emergência, se o veículo da frente frear e vem um alerta para o motorista, e se o motorista não frear, o caminhão freia sozinho. Outros recursos, como o anti-L, né? Uma situação onde o caminhão pode dar um L, ele faz a frenagem da carreta antes do caminhão, evitando assim que aconteça o famoso L, né? Outras coisas que a gente também trouxe nesse caminhão, controle de faixa. Então, o caminhão, se está numa situação, ele muda de faixa, ele alerta o motorista. Se o motorista está distraído, às vezes acontece, né? Mudou de faixa, ele alerta o motorista com um sinal. O detector de atenção. Então, o caminhão, ele tem uma inteligência hoje que ele avalia como que o condutor, como que o motorista está dirigindo. Se ele está dirigindo um ritmo tranquilo, suave, freando suavemente, acelerando suavemente, ele tem um padrão. Se o motorista começa a cansar e freia muito rápido, esse é sinal de desatenção, muda de faixa muito rápido, acelera muito rápido, o próprio caminhão ele dá um alerta e avisa o motorista, olha, pare para descansar ou pare para tomar um café. Enfim, e além disso, você tem a parte de visibilidade, né, com farol de xenon, que na época só automóveis de luxo tinham. Nós oferecemos também farol de xenon, que para quem conhece dá uma visibilidade enorme para quem viaja de noite. Enfim, além desse, tiveram outros recursos, mas pense que em 2010 nós estamos falando há 10 anos atrás. Nós trouxemos isso há 10 anos atrás, também uma inovação extraordinária e que no começo os transportadores acabaram, é muita novidade, eu acho que não vai funcionar, e ao longo do tempo isso veio se tornando uma demanda dos próprios transportadores. E hoje é muito comum a gente vender os caminhões já com os recursos de segurança. É porque eles veem também o resultado que isso traz, né? De economia, de uma série de benefícios que eles veem, né? Com a aplicação dessas tecnologias. Sem dúvida. A tecnologia ela não vem só pela tecnologia em si, né? Nós estamos incorporando tecnologia nos nossos caminhões
para dar resultado. Primeiro, em segurança, seja a segurança do motorista, do caminhão, seja a segurança de quem está na estrada, né? Evitando acidentes, seja da produtividade do motorista, que eu acho que e também do transportador, que é um dos pontos fundamentais. Legal. O João quer falar alguma coisa desse período? Sim, só sobre a segurança. Os grandes embarcadores hoje, eles exigem que as empresas de transportes que os atendem tenham certos dispositivos de segurança, né, Alcides? E isso daí tem alavancado bastante o uso e a divulgação desses equipamentos, porque, afinal, há 10 anos eles começaram a chegar no Brasil e uma coisa normal seria já eles estarem em todos os caminhões, né? Mas não estão. Então, esse tipo de coisa que está partindo dos grandes embarcadores, exigindo isso das empresas de transporte, está acelerando a aplicação a produção até dos caminhões, a entrega dos caminhões com esses equipamentos de segurança, e o resultado, é claro, é sentido lá na frente, porque diminui os acidentes, né? Muito mais segurança nas estradas, sim, porque essas coisas funcionam, a gente conhece e sabe que funciona mesmo. A eletrônica faz milagres, né? E tem feito. E como o Alcides lembrou, a Volvo trouxe isso daí há tanto tempo, pioneira, de modo pioneiro, né? Numa época ainda que ninguém tinha, né? E, aliás, tem uma outra coisa, né? Por falar em pioneirismo, interessante, né? Como a Volvo, ela não foi a primeira a mostrar para a gente uma caixa aqui no Brasil, uma caixa automatizada, mas ela foi a que conseguiu vender mais rápido essa ideia para os transportadores, né? E hoje, né, já 100%, né, Alcides, dos caminhões já saem com essa caixa, pelo menos da linha FH. E a linha VM, como é que tá? Tá assim também, né? Quase 100% já automatizado. Não, hoje a linha VM ainda tem alguma preferência para aplicações, vamos dizer, de ciclo urbano, de distribuição, ainda tem a preferência pela caixa mecânica. Mas eu diria que hoje a maior parte é a caixa iShift, como você mesmo falou. A Volvo ela veio trabalhando com o conceito de caixa automatizada já há bastante tempo. Hoje estamos na 6ª geração, uma caixa inteligente, né? E ela ajuda o motorista a tirar o melhor do caminhão em termos de consumo. Ela tem um GPS acoplado com recursos como o IC, onde o caminhão ele mesmo faz o trajeto, se tiver no piloto automático, passou uma vez, ele lê aquele topografia, aquele trajeto, se deixar no piloto automático a segunda passada, ele faz a melhor condução dentro da faixa verde, a faixa econômica de condução. Enfim, isso tudo traz para o motorista mais tranquilidade, né? À medida que ele não tem que ficar cambiando o caminhão na estrada. Ele pode se concentrar mais na condução do veículo, ele se concentrando mais, aumenta a segurança, com mais segurança ele aumenta a produtividade e acho que todo mundo ganha. É um ganha, ganha, ganha. Verdade. Bom, então, em todas as lives a gente sempre fala um pouquinho de futuro e acho que a gente já está meio que entrando nesse tema. O que a gente pode esperar dos caminhões nas próximas décadas, sendo que a gente já está vendo muita tecnologia, muitas coisas que já mudaram, né? Em 2019, por exemplo, vocês apresentaram a nova linha de caminhões com tecnologia de aceleração inteligente, que acho que reduzia até 10% de economia de combustível, traz, né, uma economia dessa. Vocês lançaram o app, o Rodo Seguro, que alerta para pontos perigosos em rodovias. E em 2020, vocês apresentaram também o novo caminhão VM City. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, assim, o que os caminhoneiros podem esperar para o futuro, né, em relação aos caminhões, o que tem para vir ainda. E outra coisa que, assim, eu percebi que toda vez que uma tecnologia chega, as pessoas ficam meio receosas, tal. Mas eu acho que hoje você acredita que isso também vai acontecer? Ou o mundo, os caminhoneiros, os transportadores, está todo mundo preparado para essas novidades que estão por vir? Boa pergunta, Dani. Bom, realmente, a gente tem trazido muitas inovações ao longo desses 40 anos, mudado o conceito no mercado de muitas coisas, e aí muda a cabeça e muda a cultura do próprio motorista e do próprio transportador, né?
respondendo de trás para frente tuas perguntas, né? Primeiro, se o mercado tá preparado para absorver tanta tecnologia. Eu acho que sim. Hoje, quase todos nós temos um celular, todos nós usamos aplicativos de localização, usamos recursos como o WhatsApp, enfim, a tecnologia hoje está muito fácil de ser utilizada e está muito amplamente divulgada. Então, eu acho que o ambiente está mais favorável e as pessoas estão mais favoráveis a receber tecnologia. O que vem de tecnologia para os caminhões? Nós já estamos trabalhando com a questão da conectividade. Conectividade é o caminhão conversar, né? Primeiro conversar com a central, conversar com a fábrica e conversar depois, uma outra fase, conversar entre os próprios caminhões. A gente chama disso de conectividade. Isso vai acontecer em um determinado momento futuro. Uhum. Hoje, eu diria que desde 2014, todos os caminhões da FH, eles saem com um módulo, né? Esse módulo ele pode ser ativado, é o sistema Dynafleet, onde o transportador, o motorista, tem acesso às informações tanto de consumo quanto de média, enfim, telemetria do caminhão, e ele pode saber o que ele pode fazer de melhor para tirar o melhor consumo, a melhor performance do seu caminhão com o Dynafleet. E nós aqui também temos a oportunidade, através da conectividade, de alertar e chamar a atenção do motorista e também do gestor da frota para fazer a manutenção. Então, a gente tem o MIV, que é a manutenção inteligente Volvo. Quando um determinado caminhão está no momento de fazer a sua revisão, troca de óleos e filtros, nós avisamos o caminhão, avisamos o motorista, depois avisamos o gestor de frota, olha, se o caminhão está passando perto de Recife, se o senhor quiser fazer, está na hora de fazer a revisão dos 40 mil quilômetros, se quiser fazer a revisão amanhã, nós podemos agendar na concessionária Volvo em Recife, às 9 horas da manhã, com o consultor João. E isso está se tornando cada vez mais comum. Por que isso? Porque você, dessa forma, economiza o tempo do motorista, ele sabe que está passando pelaquela concessionária, ele não precisa voltar para a região dele, digamos que seja Santa Catarina, para fazer a revisão lá em Santa Catarina, ele faz ali, próximo da rota dele, e também ele ganha tempo ao fazer a revisão rapidamente. Hoje a gente está fazendo a revisão em menos de 1 hora, revisão de óleos e filtros, troca de óleo e filtro, um pit stop em menos de 1 hora. Então ele bota o caminhão para rodar mais tempo na estrada. Então, a tecnologia ela vem para, primeiro, aumentar a segurança, melhorar a produtividade, reduzir os tempos de parada do caminhão, né, nas concessionárias para fazer suas revisões e tirar o melhor proveito do equipamento, né? Nós teremos no futuro algumas mudanças importantes na parte de emissões. Em 2023 está planejado entrar a nova legislação de emissões, a Euro 6. Isso vai requerer mudanças importantes no motor, nos motores dos caminhões de toda a indústria. Não que vá afetar a condução e tal, mas vai ter uma alteração importante tecnológica aí, mais para frente. E, ao longo do tempo, muitas outras tecnologias serão incorporadas no caminhão para ajudar nesses pontos que eu mencionei anteriormente, né? Certo. Quer falar alguma coisa nesse ponto? Lá na Europa já está rodando o novo FH, né? E aqui no Brasil, principalmente Volvo, Scania e Mercedes, elas uma estratégia dessas concorrentes. Quando lança lá, logo vem para cá, né? Então, eu imagino, Alcides, claro que você não vai admitir isso para a gente, né? Mas algumas coisas que já tem lá no Volvo que roda na Europa, como aquele sistema que ele baixa e levanta o farol, que lê placa de trânsito, né? Conforme esse negócio de baixar e levantar o farol é interessante, que eu li bastante para entender isso aí. Conforme a luminosidade, ele bloqueia uma parte dos LEDs, né? E claro que tudo isso daqui também, assim como aconteceu há 10 anos, vai chegar aqui, né? Agora, eu acho o seguinte, que na parte se você puder falar sobre isso, é legal, na parte de emissões, né, que hoje se trabalha aí qual que é o combustível do futuro, que a gente sabe que depende de cada lugar, vai adotar um. A Volvo está quietinha aqui no Brasil ainda, né?
e fez essa parceria lá na Europa com a Mercedes, o grupo Volvo. Você acha, e também nos Estados Unidos já roda o caminhão lá, o VNR já elétrico, né? Está fazendo lá na Califórnia, já até parece que já vai começar a produzir no final desse ano. Você acha que no Brasil a saída da Volvo seria o elétrico? Eu não diria que a saída da Volvo seria elétrica. Não é a saída, mas uma opção, né? Então, veja, nós temos hoje uma linha de caminhões atualizadíssima. Tá? Sim. O FH é um caminhão super atualizado, que hoje, mesmo tendo sido lançado em 2015, 14, 15, ele ainda tem alguns recursos, inclusive esses que a gente mencionou aí de segurança, que os nossos concorrentes não têm. Tá? O segundo ponto que demonstra claramente que é um caminhão atualizado é que hoje o FH é o caminhão mais vendido do mercado. O 540 6x4 é o número 1 de vendas em todo o mercado de caminhões e o 460 6x2 é o segundo caminhão mais vendido, e estou falando não só do segmento de pesados, mas de toda a indústria. Né? Sim. E isso já vem ao longo de 2 anos, esses números, e o FH é um dos caminhões mais vendidos da década, a liderança de pesados da década é da Volvo. Então, isso demonstra claramente que nosso caminhão está super atualizado, que ele tem muitas opções enfim, de pacotes e o cliente pode adotar e compor o seu caminhão, configurar o seu caminhão. E o caminhão europeu que foi lançado e receberam material, informação, realmente é um caminhão que ele está na Europa tendo um destaque muito grande. Ele vai começar a ser comercializado agora a partir do final do segundo semestre. Mas é um caminhão Euro 6. Né? Nós teremos caminhões Euro 6 só em 2023. Então, não estou dizendo a data. Estou só dizendo que, não fazendo também nenhuma analogia, mas enquanto o nosso caminhão estiver sendo super atualizado, vendendo bem, tendo a preferência do mercado, nós vamos manter o nosso FH aqui. O segundo ponto que você mencionou, tecnologia alternativa. Né? A Volvo ela fez um acordo com o grupo Daimler para desenvolver células de hidrogênio para caminhões elétricos. Né? Então, só é uma parceria que muitas vezes as montadoras fazem para determinados projetos, mas é só isso, não tem nada a ver com a questão comercial, ou algum tipo de outra interpretação. A Volvo ela já está na frente na Europa em termos de caminhões elétricos. Você mencionou o próprio Volvo nos Estados Unidos também já está. Nós estamos começando a programar as entregas dos primeiros caminhões elétricos da linha de distribuição, que é a linha FE e FL, para caminhões de coleta de lixo, para caminhões de distribuição urbana, e a partir já desse segundo semestre também. Então, estamos avaliando aqui no Brasil a possibilidade também, mas ainda tem muitas perguntas no ar, e eu diria que para o caminhão elétrico começar a rodar aqui no Brasil, a gente ainda precisa ter estações de abastecimento, para se tornar realidade elétrica no Brasil, a infraestrutura também tem que ser alterada, tem que ser ajustada. Né? Então, a gente acredita ainda um bom tempo no caminhão a diesel, o caminhão está tendo cada vez mais performance em termos de consumo, em termos de redução de emissões. Então, o elétrico vai ser uma opção, virá sim, não sabemos quando, mas virá com opção inicialmente para uma aplicação urbana, né? Como eu falei, distribuição, coleta de lixo, coisas desse tipo, e depois, eventualmente, para alguns tipos de aplicação rodoviárias, mas isso vai levar bastante tempo ainda, João Geraldo. Ô, Cid, só mais uma coisinha aí, você falou do FH, o caminhão mais vendido na década, acho que foram de 2010 para cá, 7 vezes o mais vendido entre os pesados, né? E esse ano mesmo, com essa queda de vendas aí, por causa da pandemia, ele tem acompanhado o mesmo ritmo ainda, e continua na frente, né? Continua na frente, continua sendo a preferência, 540, e o 460 6x2 também está em segundo lugar. E isso é muito bom, né? Mostra que nossos clientes estão preferindo a nossa marca. Nós não paramos, as nossas concessionárias se mantiveram abertas em todo o período de pandemia, mesmo com algumas restrições de horário e tal, mas se manteve ativa, todos os concessionários atendendo, os mecânicos atendendo. O mercado de transporte ele não parou, deu uma diminuída, mas não parou. E nós fizemos questão de manter todas as nossas concessionárias abertas para manter também o dia a dia dos negócios, o dia a dia da vida. Transporte é a vida, né?
É verdade. Suporta todas as coisas que a gente precisa. Só mais uma coisa, com a pandemia também houve um crescimento, eu queria só saber se você vai confirmar isso ou não, um crescimento, por exemplo, da conectividade, da procura por planos de manutenção. Houve? Houve, sim. A gente tem notado isso, os clientes eles estão hoje procurando garantir que o seu caminhão esteja rodando mais. Nesse exato momento, nós acompanhamos pela conectividade toda a frota de caminhões que tem hoje a conexão, né, a conectividade, né, o GPS, o Dynafleet, e nós vemos que a frota Volvo está rodando cerca de 91%, 92%, eles estão rodando. E o índice de quilometragem média está quase chegando igual ao mesmo período do ano passado, ou seja, a frota Volvo está rodando bem. Sim. E está rodando com a média de quilometragem parecida com o do ano passado. Isso faz com que eles também façam a manutenção, né, estejam sempre na concessionária fazendo suas revisões. Está rodando. Então, você acha que o perfil do transportador, das pessoas que adquirem os caminhões hoje, com a pandemia, que teve essa mudança de perfil, mudou mesmo assim, o que eles querem, o que eles pedem? Porque, de repente, algumas coisas dizem, isso não é importante, não preciso pôr agora, não vou adquirir agora, mas com a pandemia muitas coisas mudaram, né? O pensamento das pessoas, a importância da tecnologia. Você sente isso hoje já, uma mudança de quem compra os caminhões, o que eles querem, o que eles precisam? Bom, Dani, na verdade o transportador está cada vez mais profissional, então essa tendência de buscar mais tecnologia, ela não vem de hoje. O que está acontecendo nesse momento é uma demanda muito forte do setor agrícola, transporte de grãos. E o caminhão 6x4 hoje, o FH 6x4 é o caminhão mais adotado, ele tem quase 50% de participação no segmento de 6x4, devido à robustez, à produtividade, enfim, tudo que ele oferece para o transportador. E a indústria alimentícia, ela também teve um aumento de demanda, exatamente porque as pessoas estavam comprando mais, supermercado, enfim, apesar de não ter os restaurantes e bares, deu uma diminuída, mas a indústria alimentícia hoje ela está realmente indo muito bem e precisando de caminhões para fazer o transporte. Então, o agro, indústria alimentícia e agora a mineração também é outro setor que está indo muito bem. E a tecnologia, ela vai sendo cada vez mais pedida. Estão pedindo, então, o plano de manutenção, como o João Geraldo falou, estão pedindo mais o Dynafleet, que é o sistema de telemetria de acompanhamento que a gente oferece, estão pedindo pacotes de segurança. Então, realmente, isso faz com que os caminhões possam ser utilizados da melhor forma possível, se tira todo o potencial do caminhão, e ao invés de você fazer o serviço com 2 caminhões, você pode fazer o serviço com 1 caminhão, ou ao invés de 3, faz com 2, mas esses 2 caminhões rodando mais tempo, parando menos para fazer manutenção e tendo mais produtividade. Bacana. Hoje, só para completar, hoje a fábrica, né, está muito mais próxima do cliente, do transportador, né, com tudo isso. Ele participa mais, né? Não tem... sem dúvida, sem dúvida. A gente tem um contato, e esse talvez seja um dos pontos fortes da Volvo. A fábrica está sempre junto com os clientes, uma relação muito próxima, junto com, obviamente, os concessionários, né? Mas a fábrica está suportando e apoiando os concessionários nas suas ações no campo. E a gente tem informação. Os caminhões conectados nos dão todas as informações, onde eles estão rodando, quais são as rotas mais frequentes, que tipo de caminhão eu tenho naquela rota, eu consigo abastecer a minha concessionária que tem aquela rota com um determinado tipo de peças, para que não falte peças. Nosso índice de atendimento de peças hoje é de quase 95% lá na concessionária. Quer dizer, é alto. É muito alto, isso só que se consegue porque você tem uma relação próxima no mercado e com o teu cliente, sabe que tipo de caminhão está rodando naquela rota. Tudo isso para não deixar o cliente parado na estrada, né? Muito bom. Bom, Cides, eu queria agradecer sua disponibilidade. A gente sabe que hoje está bem corrido para todo mundo, né? Queria agradecer a sua disponibilidade por ter participado dessa live.
Esse bate-papo é bem legal, os motoristas gostam bastante de relembrar alguns modelos que fizeram parte aí da história de vocês, que ficaram ainda na lembrança, ainda deixaram muita saudade. Eu queria te agradecer, queria saber se você quer fazer alguma consideração final. Bom, Dani e João Geraldo, primeiro quero parabenizar, né, Carreteiro pelos 50 anos, olha, isso é muita história, e eu acho que é orgulho não só para vocês, mas eu também sinto orgulho, conheço a revista há muitos anos e sei do trabalho que vocês fazem, da divulgação que vocês fazem nas estradas, do público que vocês atingem, é muito legal. E cada vez mais o nosso público, que é o motorista, é o transportador, eles estão se informando e eles buscam, principalmente, aquelas revistas, aquelas meios de divulgação de informação com mais qualidade. Vocês têm qualidade, vocês têm informação, vocês têm seriedade e por isso que estão há tanto tempo aí na estrada, vamos dizer assim, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e quero mandar um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo aí e enfim, quero convidá-los também a conhecer os nossos caminhões nas nossas concessionárias, a linha 2021 que a gente divulgou e lançou em maio e que estão aí hoje rodando as estradas do Brasil. Muito obrigado. Obrigada também, João. Queria saber se você quer fazer mais alguma observação. Eu queria comentar com o Alcides, falando de 50 anos da Revista Carreteiro, um dos testes da Revista Carreteiro foi do primeiro Volvo, do Volvo N, né, o N10. Olha só. E muitos caminhoneiros começaram, era tão forte, chamavam ele de mulão, né? Forte que era. Mas, enfim, são histórias. E foi muito legal, assim, ter você aqui com a gente nesse bate-papo. Você é uma pessoa que já foi de Curitiba, veio para São Paulo, foi para o Rio, do Rio foi para Minas, voltou para Curitiba, né? Sempre mexendo com o caminhão, né? E foi muito legal, queria agradecer a tua participação, né? E espero que as pessoas que nos acompanharam tenham gostado e mandem aí os comentários, alguma coisa que ficou em dúvida, que a gente não souber, como eu sempre digo, a gente pergunta para alguém que sabe. Tá bom? Um abraço, Alcides. Um abraço para vocês. Pessoas que não puderam acompanhar a gente, eu quero só deixar claro que essa live vai ficar disponível no nosso Facebook e também vai subir lá para o YouTube da TV Caminhão. Então, eu agradeço a todos que participaram. Obrigada, Alcides. Obrigada, João. E até a próxima live com mais uma viagem no tempo, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau. Meu nome é Lindomar Carreira Neguinho, morador Vilhena, Rondônia. E o que torna para mim a profissão de motorismo uma paixão são as idas e vindas da vida, dos parceiros da estrada, e saber que todos os dias eu posso fazer uma amizade nova. E cada ida e cada vinda é uma saudade e um novo pedaço da vida percorrido, tá bom? É o que torna pra mim a profissão de motorismo uma paixão.